Salve, salve, meus amigos! Marcelo na área novamente, bem-vindos ao Reino Nerd. E pessoal, hoje eu vim trazer para vocês aqui um comparativo dos materiais, seguindo a linha da hype que temos no momento aí já com novembro quase chegando, o filme dos Eternos vai estrear. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco do comparativo do que tem no material da Panini versus o ônibus gringo. Né? São dois materiais distintos. Na verdade, o material que foi lançado pela Panini já é um ônibus que foi lançado no passado lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil foi traduzido e tudo mais. Né? Agora, nos Estados Unidos foi lançado um outro ônibus mais completo e eu queria trazer esse comparativo para vocês entenderem o que faz sentido para vocês. Se é comprar o da Panini mesmo já é suficiente ou se o ônibus completo vale mais a pena. Beleza, pessoal? Vamos nessa! Então, meus amigos, antes de mais nada, não esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal se você já não é inscrito, compartilha com seus amigos que também têm dúvidas sobre esse tipo de material e vamos começar. Eu queria apresentar para vocês, então, aqui, primeiramente, o ônibus da Panini, tá, pessoal? Esse é o material nacional, vocês podem ver aqui, né? É um material que compila as edições, é um volume de 400 páginas, aproximadamente, que compila as edições dos Eternos, de 1976, de 1 a 19, e Eternos Anual, de 1977, volume 1. Então, assim, aqui a gente tem um pouco das capas, né? Eu vou mostrar melhor isso para vocês assim que a gente chegar na parte do comparativo aqui, mas eu queria mostrar o conteúdo primeiro. Então, aqui temos 400 páginas do volume 1 ao volume 19, mais o Eternos Anual, volume 1. Aqui a gente tem basicamente o run principal do Jack Kirby, né? O Jack Kirby criou isso, só fazendo uma retrospectiva aqui. O Kirby criou esse universo dos Eternos, né? Que é um universo basicamente a parte do universo Marvel, logo depois que ele voltou para Marvel, né? Então ele foi da Marvel, saiu, foi para DC e voltou para Marvel. Quando ele voltou para Marvel, esse foi um dos primeiros materiais que ele lançou aí. Ele tentou lançar o Quarto Mundo na DC, outros materiais similares, e acabou que não teve muita abrangência e ele acabou na Marvel lançando esse material dos Eternos. Então aqui, pessoal, a gente tem, né, o material da Panini, tirar desse jacket aqui para a gente ver. Então aqui a gente tem uma arte muito simples, né? Os Eternos só, tá, pessoal? E aqui a gente tem um pouquinho das capas, né, do material que a gente tem aqui. Então a gente tem 20 edições aqui, basicamente. E é uma história muito boa, tá, pessoal? Eu já li e é uma história, é um universo à parte, né, do que a gente conhece da Marvel, mas é uma história muito boa. E agora vamos dar uma olhada no material gringo. E aqui, pessoal, a edição gringa, né? Então aqui a gente tem os Eternos The Complete Saga. Então aqui a gente tem a saga completa dos Eternos. Então, arte, capa do Alex Ross, que dispensa apresentações, né? E aí a gente já vê aqui, a gente já vê a diferença aqui na lombada dos escritores, né, e as pessoas que trabalharam nesse material. Enquanto que aqui a gente tem só o run principal do Jack Kirby, aqui a gente já tem Jack Kirby, Peter Gillis, Sal Buscema e o Walter Simonson. Então já tem mais gente aqui, tá? E esse material ele vai compilar os Eternos de 1976, de 1 a 19, e o Anual número 1, exatamente como o material da Panini, só que a gente vem para mais volumes do universo Marvel, como o Invencível Iron Man Anual 6, o Avengers 246 a 248, os Eternos de 1985, de 1 a 12, os Eternos de Herald Factor 1, os Novos Eternos Apocalipse Sinal e o material de What If
de 1977, de 23 a 30. Então aqui a gente tem bem mais coisas, tá, pessoal? A gente tem mais ou menos aí 1.100 páginas de material. Então a gente já tem aí uma compilação muito maior. E eu vou mostrar para vocês um pouco mais aqui da história, como a gente tem coisas diferentes aqui, tá? Então, tiradas jacket aqui, a gente já tem, né, aqui basicamente aquilo que a gente tinha na capa da edição da Panini, os Eternos Complete Saga e aqui uma ilustração na contracapa, tá, pessoal? Então, eu vou trazer aqui a câmera para a gente mostrar um pouquinho mais no detalhe da arte e o comparativo aí das edições. Então vamos lá, pessoal, iniciando aqui, mostrando a edição dos Eternos da Panini. Então aqui a gente tem, como eu já disse para vocês, as edições de 1976, de 1 a 19, e o anual 1, né? Aqui a gente tem, né, os Eternos, aqui a Tina Angelina Jolie, que vai aparecer aí no filme de novembro. E aqui um pouco as raças, né? Então a gente tem os Eternos, a gente tem os humanos e a gente tem os Deviantes, as raças que foram criadas pelos Celestiais. Então eu não vou entrar muito no detalhe, pessoal, para não ter spoiler aí, mas vocês vão ver bastante disso na arte do Jack Kirby, que é uma arte muito boa, galera. Assim, o Jack Kirby fez um trabalho muito legal aqui. Em todas as edições, ela começa com uma splash page dessa, com uma arte muito legal, tá? A história, né, basicamente começa no México, em escavações. Então a gente tem aqui, né, aqui apresentando os Celestiais, quem são eles, as splash pages aqui que a gente tem, né? Então, assim, ó, é claro, né, pessoal, se a gente for levar em consideração a arte que a gente vê hoje nos quadrinhos, é muito diferente dessa arte de 77, né? Então, 76, 77. Então, tem uma diferença bem grande. Mas aqui, pessoal, esse material, a tradução da Panini está muito boa, tá? Eu gostei bastante do trabalho que eles fizeram. Não encontrei erros, nada. Também não fiquei caçando, tá, pessoal? Não fiquei caçando nenhum tipo de erro de português aqui ou má formatação da letra. Eu achei que ficou bem legal o trabalho deles, tá? Então aqui a gente tem as 19 edições, né? Os Eternos 1976, capítulo 6, capa do Jack Kirby. A gente tem, então, aqui todos os materiais. Eu vou pular um pouco para a gente não ter nenhum tipo de spoiler aí para quem não leu esse material e está pensando no que comprar, né? Então, aqui, pessoal, vou mostrar aqui um pouquinho para o final, para vocês entenderem, né, um pouco do que a gente tem de extras. E agora, pessoal, vamos falar aqui do Eternos, o Complete Saga. Então, esse aqui é o Omnibus gringo. Então, aqui a gente vai ter mais material do que a gente viu ali no Omnibus da Panini, tá? Então, aqui a gente tem os Eternos de 1 a 19, mais o Anual 1. E aí, o What If, Invincible, Iron Man, The Avengers, os Eternos de 1 a 12, que é um novo run que eu vou mostrar para vocês. E aqui outros materiais e esse outro material aqui, que é o The New Eternals Apocalipse Now, que é bem bacana, tá? Então, vocês podem ver que é muito similar ao que estava no material da Panini, né? Então, até a apresentação, as primeiras informações. E aqui,
os primeiros materiais. Como começa igual, né? A gente tem um pouco aqui de gutter loss, né? A gente percebe aqui nas primeiras páginas. Lá para o meio ele diminui um pouco, mas aqui nas primeiras páginas a gente encontra, até porque a edição é mais parruda, né? Não tem como fugir disso. Então eu vou dar uma adiantada aqui no material. As splash pages você percebe aqui um pouco de perda, né? Os nossos celestiais aqui. E aí, quando a gente passa para o final desse material, né, aqui a gente vem lá para o final dos Eternos mesmo, que é o run principal do Jack Kirby, a gente entra nos materiais extras, né? Então aqui a gente tem o Hulk, que na verdade não é o Hulk, tá, pessoal? Vocês, sem spoilers, mas vocês vão ver que não é o Hulk. E aí a gente vem aqui, vamos fechar aqui esse run, edição 18, aqui sem spoilers, aí. Agora aqui a gente termina então o material inicial, o fim, e aqui a gente começa com a continuação, né? Então a gente tem outros materiais aqui de mesma época, a gente tem aqui outras informações, ó. O Untold Tales of Marvel Universe. A gente tem mais coisas aqui. Aqui a gente inicia, então, o Iron Man anual, né, o Invincible Iron Man. Então aqui a gente tem uma história aí que já faz um pouco do crossover de Marvel com... Aqui vocês estão vendo os Deviantes, né? Então a gente já entra um pouco mais aí os Eternos deixam de ser praticamente um universo paralelo, e aqui a gente já encontra, então, ó, nos Mighty Avengers, a gente já encontra esse crossover mais forte, né? Então a gente vai entrando aqui nas histórias, aqui a gente tem mais Eternos, e aqui, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês são o run novo que a gente tem aqui de 1985, que vocês vão ver a diferença que é na arte, tá? Então deixa eu dar uma adiantada aqui. Na verdade é esse aqui o run de 85. O run que eu tô falando é aqui vocês já viram uma evolução, né? The Herald Factor. Aqui a gente já tem uma arte diferente, uma arte mais nova, ainda com bastante diálogo, né? Mas aí o que eu quero mostrar para vocês é a parte do Apocalipse Now, que é o material mais recente lançado de Os Eternos, né? Aqui. Então, os novos Eternos, Apocalipse Now. Então, aqui vocês podem ver claramente, né, a diferença da arte. Então, aqui a gente tem... Provavelmente, muitos desses personagens aqui dos Novos Eternos a gente vai ver no filme, tá? Então, aqui vocês já veem um novo modelo aqui, né? Inclusive, vocês têm aqui, a gente vê aqui o nosso grande inimigo dos X-Men. E aí, pessoal, falando de extras, aqui, ó, a gente tem essas splash pages e a gente vê a diferença, né, na qualidade da arte, né? Aí a gente tem um resumo, né, dos personagens, então quem é o Jaque, os Celestiais, os Deviantes, os Eternos, e aí a gente tem aqui um por um dos personagens. Então vocês já viram que isso a gente não tinha no material anterior, né? Então aqui a gente tem explicando até Titã, os Celestiais, quem eram, algumas artes, conceito. E aí a gente tem aqui todo o detalhamento, um por um dos personagens. Aí envolve, pessoal, bastante aqui o Thanos, né? Vocês estão vendo aqui, tá falando de mentor, tá falando
de Titã, então vocês vão ver esse crossover aqui aparecer um pouco mais, né? Que o Mentor, para quem não conhece, né? O Mentor é o pai do Thanos, a Cersei com nova arte, né? Então você tem aqui a Cersei antiga, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui de volta. Acho que ela estava para cá. Enfim, pessoal, aqui é Cersei e a nova Cersei, né? Então vocês veem a diferença aí na sensualidade da pessoa, né? Então aqui o Star Fox, o Thanos de novo, a Tina, a Unimente. E aí a gente entra em algumas artes que na verdade estavam também, né, no material da Panini. Aqui tem algumas coisas muito legais de você ver, né, os esboços originais aqui do Jack Kirby, né, a arte original do Jack Kirby. Você vê como é que era o conceito dele de ilustração, né, e aí que ia passar para o material de arte final e assim por diante, né. Então aqui você tem mais histórias, né? Então aqui descrevendo um pouco mais desse. E aqui, pessoal, essa aqui é uma cena, na verdade, uma página que interconecta a história dos Eternos com o universo Marvel, tá? Então esse telefonema aqui é uma página só que acaba fazendo uma conexão entre tudo isso. Então é legal vocês depois lerem esse material. E aí a gente vem para o mesmo material que acabou tendo lá, né, no material da Panini e a compilação da capa do Alex Ross e fechamos a edição. Então é isso, meus amigos. Você tem um material Panini nacional, 400 páginas por aproximadamente aí 170, 180 reais. E você tem um material gringo com aproximadamente 1.100, 1.150 páginas, uma edição mais completa, que tem alguns retcons, né, algumas desenvolvimentos de história diferentes, falando um pouco mais do início dos Eternos de uma maneira diferente, e a interconexão disso tudo com o universo Marvel, por aproximadamente uns 380 reais, tá? Então aí você pondera, né? O que vale mais a pena para você? Ler só o run principal ou você quer ler tudo sobre os Eternos e está muito bem preparado para o que vai vir aí no cinema? Deixa nos comentários, pessoal, o que vocês acham disso, se para vocês faz mais sentido a edição completa, se você quer pegar só o run principal. Não esquece de deixar aquele like mais uma vez, não esquece aí de se inscrever no canal, compartilha aí com seus amigos que estão nessa dúvida. E vamos nessa, pessoal. Um abraço, obrigado até aqui. Até mais.